Nossa aula de hoje, referente à tabela de distribuição de frequência. Eu vou representar com as letras T, D, F, tabela de distribuição de frequência. Aqui estão os elementos principais para compor a nossa tabela. Ela vai aumentar conforme a gente for avançando no conteúdo. Por enquanto, nós vamos precisar destes elementos para as construções dos gráficos, né? Que nós vamos trabalhar na aula 3, os gráficos estatísticos. E com esses elementos aqui já é possível fazer a construção. Então, eu tenho o I, número de linhas da tabela. Aqui está referente à nota, né, de um grupo de alunos. O XI, ponto médio, aqui representando a frequência relativa simples e a porcentagem dessa frequência relativa. A frequência acumulada, que eu vou representar pela letra maiúscula, a frequência relativa acumulada, nós vamos ver como vai ser feito o cálculo, a porcentagem e graus, porque a gente vai construir o gráfico de setores também. Então, aqui a nota dos alunos, é um grupo de 90 alunos. Estou representando pela letra H a amplitude, tá? A amplitude do intervalo de classe. Aqui no ponto médio, a gente soma e divide por 2, tá? Então, é só fazer a soma e dividir por 2, a gente encontra o ponto médio. E essa frequência relativa simples, nós vamos obter com a divisão deste número pelo total. Sigma, letra grega, somatório. Então, eu vou dividir 10 por 90 e vou conseguir este valor aqui. Eu fiz com 3 casas para ter uma melhor aproximação. Quanto mais casas, melhor, viu? 20 dividido por 90 obtém este valor. 30 dividido por 90, 0,333 e assim sucessivamente. Observa que quando eu faço o somatório dessa frequência relativa, não pode ultrapassar o valor unitário 1. Se passar, volta e confere, tá? Não pode dar 1,1, 1,2. Pode se aproximar, que nem com as regras de aproximação que nós vimos, né? Se aproxima de 1, mas não ultrapassa a unidade. A porcentagem é só multiplicar por 100. Ó. Se quiser, pode colocar o símbolo aqui, se não, já deixa indicado aqui, ó. Não tem necessidade de ficar colocando. E também, quando você faz o somatório, o valor máximo é 100. Se ultrapassar, verifica que deve ter ocorrido algum equívoco aí nas linhas dessa tabela. Para obter o valor da frequência acumulada, nós vamos repetir o primeiro valor e vamos somar. Então, 10 mais 20, a frequência acumulada, 30. 30 mais 30, 60. 60 mais 20, 80. E finalizando, 80 com 10, 90, que era o total do somatório. Continuando simultaneamente, para achar essa frequência relativa, eu vou dividir este número pelo total. Então, 10 por 90, 30 dividido por 90, 60 dividido por 90, 80 dividido por 90 e, finalizando, 90 dividido por 90. Consequentemente, para calcular a porcentagem, é só fazer o produto por 100. Então, 11%, 33%, 66%, 88% e 100%. Esta coluna nós vamos utilizar para o gráfico da frequência acumulada. Então, nós vamos ter um gráfico para a frequência simples, que está aqui, ó, a porcentagem, e um gráfico da frequência acumulada. E o gráfico de setores, a gente vai fazer a multiplicação por 360.
Quem que você vai multiplicar por 360? Essa frequência simples, ó. Se você multiplica 0,111 vezes 360, você obtém este valor em graus. 0,222 vezes 360, 0,333 vezes 360, façam aí rapidamente com a calculadora, que vocês estão com o material aí do lado, e assim sucessivamente. E na hora que eu faço o somatório, se aproxima de 360, não pode ultrapassar uma volta completa da circunferência. Se ultrapassar, volta e confere. Então, ó, o que tem que ficar aqui, ó, desses elementos aqui da tabela? O ponto médio, a frequência simples, que na hora de somar não ultrapassa a unidade, a porcentagem não ultrapassa 100. Nestas demais colunas eu não preciso colocar o somatório. E no grau 360 graus. Aqui eu coloco para vocês, a título de fixar, tá? Então, o que significa cada letra, cada elemento dessa tabela. Então, o I, o número de linhas. O H, amplitude do intervalo de classe. O XI, ponto médio, soma e divide por 2. F, minúsculo, frequência relativa. F, acumulado, ó, a letra maiúscula para representar a frequência acumulada. E o símbolo, a letra grega de somatório. Aqui a gente vai fazer também a amplitude amostral e a amplitude total, ou seja, valor máximo menos valor mínimo. Como a tabela já está pronta, os dados já estão, né, esses dados quantitativos já estão distribuídos, então ambas as amplitudes vão ser iguais, tá? O valor máximo menos o valor mínimo. Dando sequência, nós vamos ver um outro exemplo, uma tabela também pequena, de 5 linhas, referente à altura. Então, veja que eu coloco a unidade, tá? Eu coloco a unidade em centímetros. Se fosse em metros, seria 1,51 m até 1,58 m. E eu fiz uma tabela um pouco diferente da anterior, ó. Começa no 159 até 166. A linha seguinte, 167 até 174. 175 até 182. 1,83 m até 1,90 m. Veja que a amplitude está variando aí de 7 unidades. Se eu fosse calcular a amplitude, o valor máximo menos o valor mínimo, 1,90 menos 1,51 ou 190 menos 151, essa amplitude aí seria referente a 39. É um grupo de funcionários, tá? Que foi avaliado aí, que foi coletado esses dados, e eu vou preencher com os elementos que são necessários neste momento, tá? Porque essa tabela vai aumentar, mas até aqui, para o gráfico, a gente vai precisar do ponto médio, frequência relativa, porcentagem, frequência acumulada, frequência relativa acumulada, a porcentagem e graus para a construção do gráfico de setores. Então, ó, o ponto médio, soma e divide por 2. Gostaria que vocês fizessem 151 mais 158 divide por 2 e vai conseguindo aí o valor do ponto médio, tá? Então, esta coluna aqui, ó, é fácil de achar, tá? Soma esses dois valores, divide por 2, você tem essa coluna do ponto médio. Para achar a frequência relativa, pega um número, divide pelo total. Então, 5 dividido por 100, 5 centésimos. 18 dividido por 100, 18 centésimos. 42 dividido por 100, fazendo sucessivamente até chegar no final. E na hora que você faz a soma, veja que não ultrapassa. Pode se aproximar. 0,98, 0,99, mas não ultrapassa a unidade. Neste caso aqui deu exato.
A porcentagem multiplica por 100, então você já vai ter 5%, 18%, 42%, 27%, 8%. Somando vai dar o total. E eu vou precisar dessa porcentagem para o gráfico do polígono de frequência simples, já vão acostumando com os nomes. E aqui vamos rever como que faz a frequência acumulada. Então, repete o primeiro valor. 5 mais 18, chegamos ao 23. 23 com 42, 65. 65 com 27, 92. 92 mais 8, 100. Confere. Quem está acompanhando aí o preenchimento da tabela, confere. Para achar a frequência relativa acumulada, 5 dividido por 100, 23 dividido por 100, 65 dividido por 100, 92 dividido por 100 e 100 dividido por 100. Tem que dar 1. Multiplica por 100, vocês vão ter a porcentagem da frequência acumulada, que esta coluna vai ser utilizado no gráfico de frequência acumulada. É por isso que ela faz parte aí da tabela. É um dos elementos da tabela de distribuição de frequência. E para obter o valor em graus, quem que eu vou pegar? A frequência relativa, aqui é o minúsculo, vezes 360. Então, se para a porcentagem a gente multiplica por 100, para obter em graus eu multiplico por 360, que é uma volta completa da circunferência. Então, 0,05 vezes 360. Alguém faz para mim, por favor? 0,18 vezes 360. 0,42 vezes 360. 0,27 vezes 360. Se der algum valor aí, vocês corrijam aí para mim, por favor, tá? Eu acredito que está correto, mas vocês verifiquem aí para mim. E na hora que soma, os 360 graus. Veja, no caso anterior, deu um valor aproximado. 359,64. Bem perto, né? Pela questão da aproximação, lá as regras de aproximação. E neste caso aqui já deu exato. A amplitude amostral é a diferença do maior valor, 190 menos 151, e a total também, são idênticas aqui. A gente vai ver um exemplo no recurso de hoje, né, da aula 2, o 2B, que a amplitude amostral e a total pode ser que não coincida aí, tá? Quando a gente dá a amostra, faz a coleta de dados aqui, os dados já estão distribuídos quantitativamente aí, então fica mais fácil da gente fazer essa observação. O que eu peço para vocês? De preferência, utilizar o Excel ou similar, tá? Preferencialmente. Então, aqueles que não se sentem à vontade de usar o Excel, não têm habilidade, pode fazer a construção como eu fiz aqui, Tá? Se tiver habilidade com o aplicativo aí, no instantinho fica pronta a sua tabela de distribuição de frequência. E aqui, para obter a porcentagem, a frequência relativa vezes 100. E para obter o grau, né, para o gráfico de setores, multiplica por 360. Tá? Chama atenção que não é só jogar no computador, né? Pedir lá, tem que saber como que são montados aí. Vocês estão no ensino superior, então saber de onde que vem estes valores aí. Um terceiro exemplo, uma tabela um pouquinho mais extensa. Aí da engenharia, eu estou colocando um exemplo aí de duração em horas de um número de válvulas. Poderia ser lâmpadas, baterias, tá? Então veja aí que o campo de pesquisa é muito grande, né? Então, reforçando, o que é estatística? É coleta de dados, é analisar esses dados, colocar em tabelas,
fazer os gráficos, que às vezes é mais fácil observar e tomar decisão olhando o gráfico do que a tabela, tá? Interpretação, e vai direcionar aí para decisões assertivas aí, ok? Então, neste caso, ela tem 9 linhas. A duração dessas válvulas aí, olha, a amplitude está variando de 99. Foram 400 válvulas, eu peguei uma amostra aí de 400 válvulas. O meu universo deveria, minha população deveria ser bem maior aí no caso, né? Mas eu escolhi 400. Elemento fundamental, ponto médio. Tá? Então, como que é obtido? Soma e divide por 2. Soma e divide por 2. E já tem essa coluna na vertical aqui do ponto médio. Para obter a frequência relativa, um número dividido pelo total. Rapidamente, aqui tá no vídeo, mas vocês aí já vão acompanhando. Vai fazendo para mim, por favor, ó, 14 dividido por 400, 46 dividido por 400. Vão verificando estes valores. Cuidado na hora da digitação. Na hora que somar tem que dar 1. Se não der, porque ou digitou algum valor errado, volta, verifica, né? E o que eu chamo a atenção, se errar no preenchimento desta tabela, quando a gente for fazer o cálculo da média, mediana, moda, desvio padrão, variância, coeficientes estatísticos, gente, é um efeito dominó. Se errar nesses elementos aqui da tabela, tudo para frente fica comprometido. Então, quando eu faço a correção da tabela, ó, para ver se cada coluna está correto, eu já sei que lá na frente a probabilidade de vocês acertarem as medidas é maior. Se erra nessas colunas aqui, é certeza que você vai errar ou na média, ou na mediana, ou na moda, ou nas separatrizes, né, quartil, percentil, ou nos coeficientes estatísticos, porque todas as fórmulas dependem destes valores, tá? Então, fazer com bastante atenção. Eu sei que é fácil, né? É trabalhoso. Se jogar no Excel aí, melhor ainda, né? Para vocês. Mas ter bastante atenção. A porcentagem multiplica por 100. A frequência acumulada, que eu volto a repetir aqui, eu acho bom. Nesse ponto aqui, ó, fazer a frequência acumulada, repete o primeiro valor, 14 mais 46, 60. 60 com 58, 118, vai conferindo. 118 com 76, 194. Com 68, 262, confere. 262 mais 62, 324. 324 com 48, 372. 372 com 22, 394. E 394 mais 6, 400. A frequência relativa acumulada, um número dividido pelo total. Então, essa coluna aqui, ela vai finalizar. Ó, quando divide 400 por 400 dá 1. Tá? E aqui a porcentagem, multiplica por 100. O grau, lembrando, é a frequência relativa simples multiplicado por 360. Então, vão digitando e vão acompanhando comigo, 0035 vezes 360, 0,115 vezes 360, 0,145 vezes 360. Se algum valor não for, por favor, confiram, tá? Pode ser que eu tenha colocado aí indevidamente, vocês acertam para mim, por favor. 0,190 vezes 360, 0,170. Aqui eu coloco 0 para ficar tudo com 3 casas, tá? Se você digitar na calculadora, ele vai dar 0,17, mas eu coloquei aqui para fechar 3 dígitos depois da vírgula aí, ó, tá?
para ficar um padrão aí na minha tabela. E quando você soma sucessivamente aí esses valores, 360 graus. Então, eu tô com todos os elementos da tabela para eu poder fazer a construção dos gráficos, histograma, polígono de frequência simples, polígono de frequência acumulada e o gráfico de setores. São 4 gráficos que vão ser estudados na próxima aula, na aula 3. Então, é aquilo que eu falei, né? Deixa essas tabelas prontas para a aula que vem você só fazer os gráficos. Não dá para a gente voltar na aula que vem e construir tudo isso de novo, tá? Então, a aula de hoje é para treinar essa habilidade, essa competência aí para montar a tabela completa. Completa não, né? Que ela ainda vai ter mais elementos ainda. Mas até aqui é o que a gente precisa para os gráficos. Amplitude amostral e total, tá? Faz o valor maior menos o valor menor. Agora, gente, eu gostaria de propor para vocês, não precisa enviar no Connect, envia pelo Teams aí para mim, tá? Ou no chat da reunião, ou no chat particular. Então, cada um pode escolher, né? Quem é um pouquinho mais lento, escolhe um só. Quem tem mais habilidade aí, pode resolver 2. Quem tem muita habilidade já faz as 3 tabelas aí. Eu quero a tabela do recurso 1B, é uma tabelinha referente à idade dos empregados. Então, eu gostaria que fosse feito, tá? Como um exercício proposto agora para fixação na aula remota, essa tabelinha completa do recurso 1B. No recurso da aula de hoje, vocês vão achar a tabela 4, que é referente à estatura dos alunos, e o exercício número 1, as letras A, B e C, que é referente às notas. Então, para testar aí se vocês tiveram a compreensão e o aprendizado aí para fazer estes elementos da tabela de distribuição de frequência, tá? Lembrando, repetindo, resumo da aula. I, número de linhas. XI, ponto médio. FRI, frequência relativa simples, é um número dividido pelo total. Porcentagem dessa frequência multiplica por 100. Se preferir, pode colocar o símbolo de porcentagem aqui, como vocês acharem. Eu não coloquei para não ficar muito poluída aí a tabela, tá? Com muita informação. O F maiúsculo referente à frequência acumulada, então F, ó, repete o primeiro, sempre o primeiro valor você vai repetir e vai somar com o seguinte. Cuidado na hora de fazer a digitação, tá? Tem gente que subestima a estatística, acha que é muito fácil e fica comprometido os dados da tabela. Lembrando que é um efeito cascata, um efeito dominó. Se errar nessa construção, fica comprometido todas as medidas de tendência central, medidas de dispersão e os coeficientes estatísticos. E, por fim, a porcentagem. Essa coluna a gente vai usar no gráfico de frequência acumulada. E por último, o de graus, que multiplica por 360. Quem que multiplica por 360? A frequência relativa simples. Tá? Então, tá aqui. E eu espero que vocês consigam realizar essas 3 atividades que eu estou colocando aqui, fazendo uma sugestão. Na próxima aula, eu não vou voltar para construir tudo isso. Eu já vou fazer os gráficos, os 4 gráficos que vocês têm que ter conhecimento aí. O histograma, o polígono de frequência simples, o polígono de frequência acumulada e o gráfico de setores. Obrigada
Boa noite, bom trabalho aí para vocês.